Certo, Marina. E como você fez a seleção dos autores e relacionou cada faixa do disco e também as faixas bônus? Sim, bom, a seleção dos autores, estou aqui com os nomes, eu acho que eu vou até falar agora rapidamente. Então no livro, entre os contos e as faixas bônus, temos Antônio Mariano, Caê Guimarães, Daniel Medina, Daniel Perrone Rato, Heloísa Aragão, Fernando Naporano, Janir Ribeiro, Manuel Herzog, eu, Mário Rodrigues, Mona Gadelha, Nívia Leite, que fez a capa e as ilustrações internas, Paula Altran, Pingo de Fortaleza, Reinaldo Bessa, Roberto Menezes, Rogério Miranzelo, Sara Forte, Virna Teixeira e Vitoriano. Bom, o que faltou um pouco a escolha das pessoas? É uma mistura, né? Nunca é um critério único, são vários critérios. O primeiro critério, que já vinha do livro do Beto Guedes, é procurar, na medida do possível, a maior igualdade entre homens e mulheres. Esse é um dos critérios, tentar fazer essa divisão. Outro critério específico, já no do Beto Guedes também eu tentei que os autores fossem de lugares diferentes, né, de cidades diferentes, e aí, claro, eu quis chamar autores mineiros. E aqui, neste caso, eu quis muito chamar autoras e autores cearenses, e não só do Ceará, mas do Nordeste de maneira geral. E aí, como fazer, né, quem conhece, aí você começa a chamar mesmo, perguntar, pedir para as pessoas, amigas e amigos conhecidos, escritores, quem eles conhecem. E assim foi. Então, por exemplo, a Virna Teixeira, que é uma escritora cearense, mas residente em Londres já há bastante tempo, é médica, psiquiatra e tal. Quem me indicou foi o Luiz Roberto Guedes, que foi um dos autores do livro anterior, né, do primeiro Leia Esta Canção. Aí ela, por sua vez, indicou o Vitoriano, sabe? Então a gente vai construindo um pouco essa teia. Eu fui realmente pedindo muito para os amigos as indicações, e algumas pessoas eu já fui chamando, né? Então, por exemplo, Caê Guimarães, que é um amigo, um autor já que eu conheço há bastante tempo, que é de Vitória. Chamei, convidei, ele topou, ficou super contente. E aí ele indicou o Mário Rodrigues, porque ambos ganharam prêmio Sesc em momentos diferentes, então acabaram se aproximando por conta disso. O Mário é de Pernambuco, então a gente, né, foi fazendo, além do Ceará, tem Paraíba, Pernambuco, alguns dos estados aí das pessoas que eu fui conseguindo. Então um pouco eu fui tentando essa distribuição, né, geográfica nesse sentido também. E feita a teia, conseguidos os nomes, aí começa esse outro trabalho, que é que canção dar para cada pessoa, né? E aí é uma mistura também, tem um tanto de deliberação e tem um outro tanto de intuição, e de deixar um pouco. Então, e nesse processo é curioso, até eu já comentei isso, mas quando eu mandei a canção para o Roberto Menezes, que é um escritor paraibano, ele, quando mandou o conto para mim, ele falou: olha, eu quero te agradecer, porque essa canção veio, e aí eu escrevi esse conto num momento que tem muito a ver com o que eu estou vivendo agora, assim, sabe? Então acontecem essas coisas um pouco mágicas, né, nesse sentido. Então foi muito por aí, assim, e às vezes pensando mesmo, o que eu acho que vai ter a ver com essa pessoa, né? Mas outros nem tanto, porque algumas pessoas eu acabei conhecendo melhor no decorrer do processo do livro. Bom, Heloísa, então agora é a minha vez de estar aqui deste outro lado. Eu queria perguntar para você, que é uma das autoras então do livro, no processo da seleção, quando ainda estava distribuindo as canções para as autoras e os autores, você de certa forma acabou insistindo um pouquinho para ficar com a canção do Pavão Misterioso. E aí você até falou para mim que tinha várias questões, que tinha várias relações, e que você ainda ia me contar. Então agora, por favor, conte para a gente por quê. Isso, exatamente.
Assim, o motivo, ele começa porque é uma história de vida dessas situações que a gente espera anos para transformar em literatura, né? Que é esse outro suporte e que às vezes a gente percebe que é praticamente uma vida. Então ele me deu a oportunidade também de encerrar certo ciclo de um relacionamento amoroso, né? Bem lá do passado, nos dias de hoje. Então, o conto, ele trata de um relacionamento afetivo entre Luar e Ismar. Começa com eles jovens, no pano de fundo de contexto pela luta da democracia no nosso país, né, que é 1989, primeira eleição de Lula da Silva e na época Collor de Mello. E o segundo marco dessa temporalidade, que é 2022, a nossa eleição presidencial mais recente, em que disputaram Lula e Bolsonaro. Então são 3 personagens, né, esse casal Luar e Ismar, e o pavão misterioso, que assume um papel muito interessante, marcante, que veio dessa imaginação, que acredito que ele próprio foi muito inspirador para mim. E também uma coisa que eu decidi fazer, uma vez que eu tenha ficado, né, com o conto, que é acrescentar algo novo. Então ele tem uma estrutura diferente, ele não é apenas a abordagem do conteúdo que foi bem trabalhada, vamos dizer assim, né, me levei bastante tempo para fazer, mexe muito com aspectos da minha própria vida, mas também a forma. Então eu faço convite, né, para que leiam o livro e leiam o conto Pavão, vocês vão compreender do que eu estou falando. E outro elemento é que eu precisei também distinguir as vozes, isso me foi necessário, né? Então, Luara tem a sua própria voz, Ismar e o Pavão Misterioso tem a sua própria voz. E os fatos curiosos, que são 2, que me impulsionaram muito a ter certeza de que eu deveria ficar com o conto do Pavão Misterioso, que são... Eu tenho uma ligação xamânica com o Pavão, tanto que eu tenho um quadro do Melo Artes, a quem eu agradeço, faz anos que eu comprei, um pavão lindíssimo, tem nos vídeos aí que eu divulgo. E o fato de Juca de Oliveira, o ator que representou João Gibão na primeira versão da novela Saramandaia, Juca de Oliveira é nascido na cidade de Mairinque, a cidade onde eu escolhi viver e essa cidade que eu amo tanto.